Pode não parecer, mas hoje vou falar da talvez mais elementar forma de fazer matemática: contar. Para tal, vesti-me a rigor e vim à procura da origem do processo: as ovelhas. Sim, contar ovelhas, mas não adormeça já, porque isto é matemática. Olá, bem-vindo. Contar é tão elementar que talvez não seja exagerado dizer que faz parte de nós. Mas afinal, quem é que começou a contar? Tal como a roda, ninguém sabe ao certo quando foi criada a ideia de contar, ou a ideia de número. Na verdade, esta ideia é tão natural que terá surgido em diversas culturas de forma independente. E a prova disso é a quantidade de diferentes sistemas de numeração que podemos encontrar por esse mundo fora. De qualquer forma, não é difícil imaginar que a contagem possa ter surgido para contar o número de ovelhas de um rebanho. Como funcionava? Bem, o pastor associava cada ovelha a um dos dedos da mão. Sempre que à noite recolhia o rebanho, verificava se a correspondência entre a quantidade de ovelhas no rebanho e os dedos das mãos continuava como no dia anterior. Se sim, então não teria perdido nenhuma. Parece razoável e prático, mas só para quem tem tantas ovelhas quanto os dedos das mãos. Para rebanhos com mais ovelhas, é possível que alguém tenha tido um rasgo de genialidade: fazer um pequeno risco no chão para representar duas mãos de dedos de ovelhas. Assim, o pastor da nossa história ficaria de novo com os dedos livres para contar mais uma dezena de ovelhas. Simultaneamente foram sendo criados símbolos e nomes para todas estas quantidades. E depois de rejeitarem Maria, Grunf e Zacanheca, escolheram para a primeira quantidade 1. Isso. Claro que, a uma dada altura, já havia tantos riscos que o pastor decidiu criar um novo símbolo: uma cruz. Esta cruz representaria um conjunto de 10 riscos e estava inventado o 100. Ou seja, na prática, agrupamos conjuntos de 10, depois conjuntos de 10 conjuntos de 10, depois conjuntos de 10 conjuntos de 10 conjuntos de 10, depois... Já deu para perceber, certo? A esta forma de contar chamamos base decimal e é o sistema mais generalizado nos dias de hoje. Olha, não sabia. Bora lá então. A ideia de que na origem desta contagem está o número de dedos das nossas mãos é suportada pelo facto de existirem várias culturas onde se usa a base 5. É o caso de alguns dialetos originais da Austrália, onde os autóctones usavam os dedos de apenas uma mão. Ou a base 20, que aparece na cultura maia. Possivelmente usavam também os dedos dos pés para contar. Ou ainda a base 8, usada pelas culturas da atual Califórnia, onde aparentemente contavam pelos passos entre os dedos das mãos. O sistema que usamos atualmente é o hindu-arábico e foi introduzido na Europa no século XIII. Para além de ser um sistema de base decimal, é também um sistema de notação posicional. Ou seja, um sistema onde cada símbolo representa um dos 10 primeiros números, mas também pode representar outras coisas dependendo da sua posição em relação aos outros símbolos. Nós contamos assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bem, e o símbolo para 10 unidades é 10. Repare,
O símbolo 1, uma casa à esquerda do 0, já não significa uma unidade, mas sim uma dezena. E o 0 serve para mostrar que existe ali uma posição das unidades. Se continuarmos por aí acima, ao escrever 217, queremos dizer 2 centenas mais uma dezena mais 7 unidades. E aqui está, a base decimal do sistema indo-arábico. Claro que é tentador dizer que o uso de uma base mais baixa poderia simplificar algumas coisas. Por exemplo, não é preciso saber tanta tabuada, já que para fazer contas em base 5 só temos de saber a tabuada até ao 4. Vamos ver como seria contar em base 5. Para começar, não precisamos dos símbolos 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, contamos 1, 2, 3, 4 e depois vem a representação de um conjunto de 5 unidades, que nós escrevemos 10. Depois, o 11 é o nosso 6, a seguir o 12, 13, 14 e o 20, que na verdade são 2 conjuntos de 5, ou seja, 10. De facto, a base decimal está tão entranhada em nós que a base 5 torna-se confusa. Claro que com treino a coisa ia lá. Só que os números em base 5 ficam maiores, ou seja, menos tabuada, mas contas muito mais longas. Uma das grandes vantagens destes sistemas posicionais é permitir fazer contas somar e multiplicar de forma relativamente fácil. É só separar a soma das unidades da soma das dezenas, das centenas, dos milhares e assim por diante. Basicamente, da forma como estamos habituados a fazer. Já é um bocadinho mais difícil fazer o mesmo tipo de contas de somar com o sistema de numeração romana. Na verdade, para além da base decimal, também usamos outras bases. Por exemplo, no comércio, é normal usar a base 12. A grande vantagem da base 12 é a quantidade de divisores do número 12. Uma dúzia de ovos pode ser dividida por 1, 2, 3, 4, 6 e 12 pessoas. São 6 divisores, enquanto que 10 ovos só podem ser divididos por 1, 2, 5 e 10 pessoas. 4 divisores. Assim, uma dúzia de ovos é mais versátil do que uma dezena de ovos. Pessoal, omelete ou estrelados? Olha, primeiro omelete. Eu estou de dieta. Outra base. Os computadores usam essencialmente a base 2, o chamado sistema binário. Tendo apenas 2 símbolos, o 0 e o 1, este sistema torna a implementação num circuito eletrónico muito mais fácil. Finalmente, uma base essencial, mas que passa despercebida, a base 60. Usada na medição de ângulos e de coordenadas geográficas, este sistema foi herdado dos sumérios e provavelmente o seu uso dever-se-á também à grande quantidade de divisores de 60. Sério? E claro, é a base usada nas horas. Por falar em horas, que horas é que é o jantar? Ainda falta um bocadinho. Ainda falta. E isto é matemática.